Olá, amigos internautas, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América nesta terça-feira e hoje é 27 de setembro de 2022. Convosco aqui no Estúdio 2 da Voz da América está na produção, está o Léo Sahilo, o nosso engenheiro de som, aliás, é uma engenheira de som, é a Nashuan, e aqui na apresentação está convosco Ana Guedes. Vamos então aqui aos títulos desta hora. Em São Tomé e Príncipe, a ADI foi o partido mais votado, todavia a Comissão Nacional Eleitoral ainda não anunciou a distribuição dos lugares dos mandatos em Moçambique, terroristas e civis mortos em confrontos em Cabo Delgado. No Brasil, pesquisa revela aumento de Lula da Silva e estagnação de Jair Bolsonaro. Na Guiné-Bissau, mega manifestação de professores e técnicos de saúde contra a demissão de profissionais. E hoje, 27 de setembro de 2022, é Dia Mundial do Turismo. O turismo é reconhecido pelas Nações Unidas como um pilar crucial para o desenvolvimento dos países. Mas vamos então aqui ao nosso programa neste 27 de setembro. Vamos exatamente começar com São Tomé e Príncipe, isto porque a ADI foi o partido mais votado, mas a Comissão Eleitoral não anunciou ainda a distribuição dos mandatos. O presidente da Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe, José Carlos Barreiros, anunciou na noite de ontem os resultados das eleições legislativas de domingo, sem contudo dar a conhecer as percentagens e os mandatos atribuídos a cada partido concorrente. O líder do partido a ADI, Patrícia Tovolada, acusa a Comissão Eleitoral Nacional de manobras para manipular os resultados eleitorais. Nós vamos falar com o nosso correspondente, Oscar Medeiros, para nos dar conta das últimas relativamente a estas eleições. Olá, Oscar, bem-vindo. Quais são as últimas relativamente a São Tomé e Príncipe? O que é que se está a passar neste momento? Boa tarde, Ana Guedes. Todo este processo, como sabe, em São Tomé e Príncipe está a ser acompanhado por uma vasta equipa de observadores internacionais, observadores de várias organizações internacionais. Uma delas é a União Europeia, que acabou de dar uma conferência de imprensa onde falou precisamente dessa situação que está a decorrer no país. E a senhora Maria Leitão Marques, que é a chefe desta missão de observação, disse claramente que está preocupada com o que está a acontecer em São Tomé e Príncipe e disse esperar que a Comissão Eleitoral Nacional ainda venha a divulgar de forma correta os resultados das eleições legislativas, isto é, anunciando os resultados com a percentagem de cada partido, que cada partido obteve nessas eleições e também com a indicação dos mandatos que aqueles partidos conquistaram em cada círculo eleitoral. Oscar, é a primeira vez que eu recordo, nestas últimas eleições, que tal acontece em São Tomé e Príncipe, não é? Haver eleições, serem conhecidos resultados, mas não serem divulgados nem percentagens, nem mandatos. O que é que isso pode querer dizer em termos políticos, em termos sociais? Como é que a população reage, tendo votado ou não neste ou naquele partido? Como é que reage a esta situação? Ana, eu falei há pouco tempo com alguns populares, pessoas anónimas, e elas dizem claramente, até tem um depoimento de um popular que diz que quer-se fazer em São Tomé uma réplica daquilo que aconteceu em Angola e que os santomenses não vão aceitar esta situação e exigem a intervenção do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus para que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional possa anunciar os resultados como é devidamente, isto é, da forma como eles têm sido anunciados ao longo dos anos, ao longo da história da democracia em São Tomé e Príncipe. Jorge Bom Jesus, como tu mencionaste, sendo o líder de um dos partidos concorrentes, poderá ter algum
peso político, por assim dizer, que seja neutro, que leve a Comissão Nacional Eleitoral a revelar as percentagens e os mandatos? Creio que sim, ele, enquanto primeiro-ministro, é o chefe da administração em São Tomé e Príncipe, e a Comissão Eleitoral Nacional não deixa de ser uma instituição da administração do Estado, e sabendo ele que não é esta prática que se usa no apuramento e na divulgação dos resultados eleitorais em São Tomé e Príncipe ao longo dos últimos anos, creio que ele tem todo o poder e a capacidade de influenciar a comunicação, a Comissão Eleitoral Nacional a proceder como é devido. O que é que se pode esperar para as próximas horas? Eu creio que esta situação poderá ficar resolvida, porque já percebi que tem havido bastante contactos a nível alto, a nível alto em São Tomé e Príncipe, e creio que nas próximas horas pode haver um bom senso nessa questão e que isto fique ultrapassado. Obrigada, era o nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, com as últimas do que se passa naquele país depois das eleições de domingo, em que a Comissão Nacional Eleitoral revelou resultados, mas não percentagens ou uma atribuição de mandatos, deixando de alguma forma a incerteza sobre o que é que vai suceder e levando o presidente da ADI, o líder da ADI, a reclamar vitória e o MLSTP-PSD a dizer que nem tão pouco ou ainda pelo menos não espera a atribuição então das percentagens e dos mandatos. E vamos aqui prosseguir, vamos falar do Irão. Vamos falar de protestos no Irão, onde mais de uma semana de protestos ocorreram em todo o país depois da morte de Mahsa Amini, de 22 anos, presa pela polícia da moralidade do país por não usar corretamente o hijab. Os manifestantes agora enchem as ruas, queimando lenços em frente às autoridades. O Washington expressa apoio aos manifestantes. Este é o ano de sangue, gritam manifestantes em Teherão enquanto os militares avançam pelas ruas da cidade. O Irão está agora na segunda semana de agitação civil em massa após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos. Amini desapareceu sob custódia policial no início do mês por violar vagamente as leis da moralidade. 3 dias depois, estava morta. O Irão disse que ordenou uma investigação. Uma manifestação global de apoio seguiu-se à morte de Amini, por entre novos apelos contra a República Islâmica do Irão. Manifestações em todo o mundo ocorreram no contexto da recente Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ali, o presidente iraniano Ibrahim Raisi denunciou as sanções ocidentais como uma arma de destruição em massa contra o povo do Irão e indicou a disposição de retomar as negociações destinadas a reavivar o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. O senador republicano John Barrasso disse à TV ABC que isso seria um erro. O Irão é um Estado patrocinador do terrorismo. Eles continuam a declarar morte à América. Não podemos permitir que eles tenham uma arma nuclear. Sempre senti que este governo estava ansioso demais por um acordo nuclear ou qualquer acordo com o Irão. Acho que não devemos avançar com um. Este governo quer enviar dezenas de bilhões de dólares ao Irão por um acordo que acho que será um mau negócio para a América. Enquanto os manifestantes entram em confronto com a polícia e queimam lenços na cabeça em público, grandes demonstrações de desafio no Irão, o governo Biden promete o seu compromisso com as negociações nucleares e apoia as manifestações a favor dos direitos das mulheres. Sobre o assunto, o Conselheiro Nacional de Segurança, Jake Sullivan, falou à ABC. As manifestações refletem uma crença profunda e difundida entre a população do Irão, os cidadãos do Irão, as mulheres do Irão, de que merecem a sua dignidade e seus direitos. E os Estados Unidos estão a ser absolutamente claros e firmes publicamente para o bem das Nações Unidas, como você ouviu o presidente Biden falando em nome dos direitos humanos universais de todos os cidadãos e todas as mulheres do Irão. O Irão é um dos últimos no ranking global de direitos das mulheres, de acordo com o relatório do Fórum Económico Mundial 2020. Apenas a República Democrática do Congo, Síria, Paquistão, Iraque e Iémen se saem pior. Mulheres em público sem o hijab podem enfrentar vários anos atrás das grades.
Ao longo desta atual onda de agitação civil, dezenas de manifestantes morreram. E vamos agora falar de Angola. O secretário-geral do Governo Provincial de Malange, José Francisco Manuel, foi detido a mando da Procuradoria-Geral da República por suspeita de peculato e associação criminosa. Depois de ser ouvido por um magistrado do Ministério Público ontem, ele teve prisão preventiva decretada. O suspeito já respondia à justiça em liberdade por suspeita dos mesmos crimes. Manuel é também suspeito de receber dinheiro de concorrentes dos últimos concursos públicos realizados naquela província em troca de benefícios. Todavia, o então governador provincial, Norberto dos Santos Quatacanal, optou sempre por o manter no cargo. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E o África Agora desta sexta-feira vai debruçar-se sobre as eleições no Brasil, eleições presidenciais e não só, mas são as presidenciais que de alguma forma chamam mais a atenção. São eleições no domingo e esta sexta-feira vamos olhar então para as eleições no Brasil e como o seu resultado pode influenciar ou não as relações com a África. O nosso convidado vai ser José Gonçalves, ele é comentador político. O África Agora é às 17 horas de São Tomé e Príncipe, 18 Angola, 19 de Moçambique, em direto no website da Voz da América, no Facebook e também no YouTube. Portanto, não se esqueça, junta-se a nós e se tiver alguma pergunta ou algum comentário, não se esqueça, pode usar o número do WhatsApp da Voz da América para nos enviar então essa ou pergunta ou esse comentário. E vamos agora a Moçambique, onde terroristas e civis foram mortos em confrontos em Cabo Delgado. Um comunicado da milição militar da SADC, a SAMIN, informa que durante as operações do passado dia 16 de setembro, as forças conjuntas do Lesoto e de Moçambique na área do 5º Congresso em Nangade caíram numa emboscada terrorista onde as duas partes trocaram onde se realizaram ou onde decorreu fortes combates. Durante esses combates foram mortos vários terroristas, um civil morreu e 7 soldados ficaram feridos. Tangu akampa nafasi kwamba arudi, Allah subhanahu wa ta'ala ajirudi. Agora o que eu estou a recordar sobre o ataque? É para a recordação que eu estou a ver sobre aqueles agentes. Capturado com essas terroristas. Nunca. Nem comunicação dela não tem. Então, pus-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Estão a ver este risco aqui. Pus-me. Cortou-me a primeira vez. Nirimo rupi khove na samaru pele khove anirit nirimo momobali rimo bubelia. O documentário Escapando do Pesadelo de Cabo Delgado está disponível no site da Voz da América em português, www.voaportugues.com, também no Facebook e no YouTube em português e também em inglês. E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde milhares de professores e técnicos de saúde saíram hoje às ruas de Bissau para ali exigir a revogação dos despachos do governo que os demitiu da função pública. Professores médicos e enfermeiros enfurecidos com a decisão do governo que os mandou
para casa. Uma decisão tomada a 5 de dezembro e que nós aqui noticiamos, tendo o Executivo emitido um despacho em que não só suspendeu entradas de novos funcionários públicos, mas emitiu 2 outros despachos, dando sem efeito o recrutamento dos professores, médicos e enfermeiros admitidos na função pública em 2021. Inconformados com esta medida, os profissionais de saúde e de educação abriram uma frente comum através de um pacto assinado este mês para exigir do governo a revogação dos citados despachos. E o João Correia, porta-voz da Frente Social, constituída pelos sindicatos dos professores e dos técnicos de saúde, disse aos jornalistas que a mensagem passou e agora vão esperar as diligências do governo em resposta às suas exigências. A marcha veio antecipar a greve dos professores e dos técnicos de saúde que está agendada para 10 a 14 de outubro. E o João Correia avisa que a eventual desconvocação da paralisação em perspectiva nos setores da saúde e da educação vai depender da dinâmica das negociações entre o governo e os sindicatos. Ainda na Guiné-Bissau, um adolescente de 17 anos, deu entrada morta na segunda-feira no Hospital Regional de Buba, no sul da Guiné-Bissau. O nome de Amadou Serra foi o adolescente que deu entrada. Foi levado para o centro clínico local por um grupo de jovens lambês, que são guardiões da barraca, com ferimentos no corpo. Apesar de ter confirmado sinais de hematomas nas costas e ferimentos numa das pernas, o médico considera que não há como apontar, aliás, as causas diretas da morte deste adolescente. O seu pai, Ioro Serra, afirma que foi surpreendido com a notícia de que o adolescente entrou na barraca do Fanado, onde se pratica a circuncisão e se transmitem ensinamentos de como lidar com os mais velhos. Ele diz que o seu filho terá fugido ou terá sido forçado a entrar na barraca, mas que não foi do seu consentimento enquanto pai. As barracas do Fanado acontecem naturalmente em todas as regiões do país, sobretudo nas épocas chuvosas que coincidem com as prolongadas férias escolares, uma tradição de todas as etnias guineenses, mas algumas não admitem crianças ou apenas adultos. E vamos até ao Japão, que se despede emocionalmente nesta terça-feira do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, apesar de uma reação interna contra a cerimónia. A viúva de Abe, Akie Abe, num kimono preto formal, caminhou lentamente para o salão Budokan, carregando uma urna contendo as cinzas do marido, colocada numa caixa de madeira e envolta num pano púrpura com riscas douradas. Tanto imagens que nós estamos a ver. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, proferiu um discurso pessoal a Abe, seu amigo e mentor, dizendo: Abe, eras alguém de quem precisávamos para ficar connosco por muito, muito mais tempo. Dezenas de dignitários estrangeiros, incluindo a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estavam entre os 4.300 participantes que prestaram homenagem. Entretanto, centenas de pessoas desfilaram pacificamente no centro de Tóquio, Japão, em direção ao salão onde se realizava o funeral do ex-primeiro-ministro para declarar a sua oposição ao evento. Os manifestantes disseram que a legalidade de um funeral de Estado era duvidosa, porque quase todos os funerais de Estado no Japão tinham sido para o imperador. O funeral de Estado de Abe foi decidido pelo gabinete e não passou por qualquer processo de aprovação parlamentar, embora sejam os contribuintes que pagam as exéquias. O manifestante disse que o ex-primeiro-ministro tinha cometido muitos crimes políticos e que não achava que se devesse fazer um funeral de Estado para ele com dinheiro dos contribuintes. O governo sustenta que a cerimónia não se destina a forçar ninguém a homenagear Abe. Contudo, a decisão antidemocrática de lhe dar a rara honra, com elementos de funeral
imperial, o custo e as controvérsias sobre os seus laços e os laços do partido no poder com a Igreja da Unificação Ultraconservadora alimentaram a controvérsia sobre o evento. E vamos agora até o Brasil, onde domingo há eleições e as eleições que mais atenção despertam e mais curiosidade são as eleições presidenciais. Uma pesquisa revela um aumento de Lula da Silva e a estagnação de Jair Bolsonaro. A pesquisa do IPEC, encomendada pela Rede Globo e divulgada ontem, mostra o antigo presidente Lula da Silva com 48% das intenções de voto e o atual presidente Jair Bolsonaro com 31% na eleição para a presidência no próximo domingo. Em relação à pesquisa anterior, de 19 de setembro, Lula subiu de 47% para 48%, enquanto Bolsonaro se manteve nos 31%. Quanto à segunda volta, o petista venceria se a eleição fosse hoje com 54% dos votos contra 35% do atual presidente. O Instituto diz que, considerando a estabilidade do cenário e a margem de erro da pesquisa, Lula pode ter entre 46% a 50% das intenções de voto na primeira volta. Já as menções aos demais candidatos somadas ficavam entre 46% ou 42%. Portanto, ou 42% ou 46%. Dessa forma, ainda não se pode afirmar se Lula da Silva poderia ou não vencer a eleição na primeira volta, concluiu o Instituto. Uma nave espacial da NASA embateu num asteroide num teste sem precedentes para ver se uma rocha espacial potencialmente ameaçadora para a Terra poderia ser desviada da nossa rota. A nave espacial DART afundou-se na pequena rocha espacial a 22.500 km/h. Os cientistas dizem que o impacto deveria ter escavado uma cratera e lançado rochas e sujidade para o espaço. Mais importante, porém, os cientistas esperam que a colisão tenha alterado a órbita do asteroide. A NASA não saberá durante os dias ou mesmo semanas o quanto a nave espacial empurrou o asteroide. E eu vou pedir ao nosso produtor, Leo Sail, se ele pode passar um pouco do vídeo exatamente em que os funcionários da NASA se congratulam exatamente por este embate da nave com este asteroide. Leo. All right. We got it. Waiting. And we have impact. E este foi o momento em que os funcionários da NASA na Flórida se congratulavam quando a nave espacial DART embateu então no asteroide, mas, como eu disse, vai levar algum tempo até saber se conseguiu desviar esse asteroide da rota da Terra, portanto, para não embater na Terra. E vamos agora até Cuba, isto porque os cubanos votaram a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo no referendo nacional, isto segundo anunciou o Conselho Nacional Eleitoral do país. Os eleitores do referendo de domingo aprovaram o novo Código da Família de 100 páginas. O código não só permite que casais do mesmo sexo se casem e adotem filhos, mas também permite as chamadas barrigas de aluguer e assegura direitos e proteções mais amplos para os idosos, crianças e mulheres, bem como medidas contra a violência de género. A crescente comunidade evangélica de Cuba opôs-se abertamente ao código, afirmando que este poderia ameaçar as famílias nucleares tradicionais. E vamos aqui continuar com notícias neste Washington fora de horas. Vamos agora referir que aos domingos temos a rubrica especial da Dennis Teske, Fala África, e em que ela tem conversas interessantes com vários dos nossos amigos internautas. E neste domingo a Dennis Teske falou com o artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior. Eu venho fazendo um exercício diariamente, que é o exercício de
transformação individual. O objetivo dessa transformação é amar o próximo, amar a mim mesmo, para fazer com que a minha sociedade seja um lugar melhor. Eu sou muito a favor de coisas boas, sou muito a favor de energias positivas, sou muito a favor do amor. Pois, jus a isto, eu escolhi a obra Spread Love justamente para apelar as pessoas a amar o próximo, apelar as pessoas a transformarem os seus dias nos dias melhores, que só assim nós poderemos ser seres viventes melhores. Ótimo! A sua próxima obra tem a ver com o ciclone Idai, que foi uma das maiores e mais violentas tempestades tropicais a atingir Moçambique. As inundações provocadas pelo ciclone em 2019 mataram, feriram, desalojaram milhares de pessoas na região. Pelo menos 518 pessoas morreram em Moçambique. Agora eu gostaria que você explicasse o quadro No Communication, né? Como é que ele está interligado ao ciclone? Após o ciclone Idai, eu fiz uma coleção que chama-se Rainbow. Das mesmas, uma das obras que faz parte da mesma coleção, esta que está aqui no background. A coleção tinha um propósito, que era de fazer ou iluminar o país, iluminar as pessoas que estiveram de luto, que estiveram na escuridão, que estiveram numa tristeza interior e exterior. O No Communication vem na mesma coleção porque ficamos alguns dias distantes dos nossos familiares e entes queridos relativamente à comunicação. As estradas estavam destruídas, as redes telefônicas estavam destruídas também. Foi ali que apareceu a inspiração de trazer na obra uma imagem de um homem sentado no banco, numa escuridão, mas o homem é iluminado pelas cores que fazem parte do seu corpo, que são energias positivas e as cores do arco-íris, com um celular, ou aliás, um telefone na mão, com um fio perdido. O fio perdido porque é um elo perdido entre ele, o homem na imagem, na obra, e os seus entes queridos. Então, o preto do fundo realça o luto que o país viveu, o sofrimento, a escuridão e uma posição de tristeza e também de esperança. O homem está com a mão na cabeça, a cabeça inclinada, no sentido de: será que ainda voltarei a falar com os meus familiares? Será que vamos passar por uma outra fase melhor? E este era o convidado de Denis Teschke. E vamos terminar com o furacão Ian, que os residentes de Cuba e até à zona oeste da Flórida se preparem para o impacto potencialmente devastador do furacão Ian, à medida que este se torna mais forte na sua caminhada em direção ao Golfo do México. Prevê-se que o Ian atinja a ponta ocidental de Cuba como um grande furacão. O Centro de Furacões prevê também que áreas da costa ocidental cubanas possam receber até 4,3 metros de chuva no início de hoje. Portanto, durante o dia de hoje, terça-feira, as autoridades cubanas evacuaram 50 mil pessoas na província de Pinar del Rio, enviaram pessoal médico e de emergência e tomaram medidas para proteger os alimentos e outras culturas em armazéns, isto de acordo com os meios de comunicação sociais, aliás, estatais cubanos. Espera-se que o Ian se torne mais forte à medida que se move sobre as águas quentes do Golfo do México, antes de entrar na Flórida, o que está previsto para amanhã, quarta-feira. E com esta notícia sobre o furacão Ian, se despede Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação deste Washington Fora de Horas, produzido pelo Leo Sailo, e a nossa engenheira do som foi a Nashwan. Nós vamos voltar amanhã para mais 30 minutos de notícias nesta rubrica Washington Fora de Horas da Voz da América em português. Até lá, um abraço para todos. Bye, bye.